Olá, meus amigos e amigas do Weber Vieira. Meu nome é Luiz Carlos Figueiredo, professor da disciplina de Direito Processual Penal. Trouxe aqui algumas questões de Direito Processual Penal para a prova do TJPE. Senhores e senhoras, notem que eu separei essas questões por assunto. Então, tomando evidentemente por base o edital que guia o certame. Eu vou começar com as questões relativas ao tema sujeitos processuais, que você pode encontrar no Código de Processo Penal a partir do artigo 251 da sua legislação, do seu Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhadinha nessa primeira questão, tá? Olha aí o tema, sujeitos processuais. Diz a primeira questão. Nos termos do artigo 252 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que... Volta aqui para mim, preste atenção. Sujeitos processuais é um tema interessante porque ele estuda as funções, o papel de cada ator dentro do processo. E o Código de Processo Penal inicia tratando do juiz. 251 é o primeiro artigo relacionado a esse tema. Pois bem, o juiz é um sujeito processual principal, gente. E a atividade jurisdicional, evidentemente, deve ser inerte, imparcial e desinteressada. Olha só, não há sentido em um juiz que presida uma causa e que penda ou para um lado e penda ou para o outro. Não pode. O juiz ele deve ser imparcial. A atividade é substitutiva e o juiz atua como um terceiro desinteressado. Estou dizendo isso porque todas as situações que possam comprometer esta imparcialidade do juiz, em outras palavras, denotar parcialidade do julgador, esse magistrado ele tem que ser afastado da presidência da causa. Existem duas formas de você tentar afastar o juiz da causa. Ou quando você alega o impedimento ou a suspeição. A questão trata do impedimento. E é muito comum, meu amigo e amiga, é muito comum que isso seja explorado da seguinte forma. Ele elenque situações de suspeição para você identificar a de impedimento. Ou elenque as situações de impedimento para você identificar a de suspeição. E a dica que eu dou para você que está estudando para o concurso é a seguinte. Os casos de impedimento estão previstos no artigo 252. São quatro situações de impedimento. Por outro lado, os casos de suspeição, 254. Impedimento, rol taxativo. Suspeição, rol exemplificativo. A questão cuida de impedimento. Vamos para ela. Volta para a questão aqui. Nos termos do artigo 252 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que a letra A diz: ele próprio, o seu cônjuge ou irmão, for amigo íntimo de qualquer das partes. Olha só, gente. Amizade íntima ou inimizade capital não é caso de impedimento. É caso de suspeição. Artigo 254, inciso 1º. Olha só a dica. 252, 4 incisos. 254, 6 incisos. Ao invés de decorar os 6 incisos, decora os 4 de impedimento. Esse aqui é de suspeição, não atende a questão. Volta aqui para a questão. B. For parte, entidade associativa ou de classe da qual faça ou tenha feito parte. Esse também é mais um caso de suspeição, lembrando que nós queremos o caso de impedimento. Diz a letra C. For amigo íntimo, seu amigo íntimo for credor, devedor, tutor, curador de qualquer das partes. Volta para mim. A ideia de amizade íntima, inimizade capital, de ser credor, de ser devedor, de ter aconselhado as partes, isso é tudo situação de suspeição. Vamos para a questão 1, letra D. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Achamos a resposta. Gabarito da primeira questão, letra D de dado. Este é um caso de impedimento e está previsto no artigo 252, inciso 3º. Pode conferir aí no seu Código de Processo Penal. 252, inciso 3º. Se o juiz já tiver funcionado em uma outra instância, é evidentemente que ele não pode continuar na presidência daquele feito. E por que a letra E está errada? Vamos para ela. Ele próprio, o seu cônjuge
ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau tiver servido como testemunha. Qual é o erro da questão? Impedido é o juiz que tivesse servido como testemunha. Mas se seu parente, se seu cônjuge tiver servido como testemunha, isso não é causa a ensejar o impedimento da sua atuação jurisdicional, de sua atuação na presidência do processo. Portanto, meus amigos e amigas, a resposta é a letra D, porque é a situação que denota impedimento. Primeira questão, letra D. Vamos para a segunda. No que concerne a um acusado e seu defensor, nos termos preconizados pelo Código de Processo Penal, é correto afirmar, olha aqui, volta para mim, o acusado também é um sujeito processual principal. Lembra que o acusado ele deve ter mais de 18 anos, porque menos de 18 anos ele não comete crime, comete ato infracional, o fato é típico, antijurídico, mas não é culpável. Então, a imputabilidade deve estar presente como elemento da culpabilidade, ele tem que ter 18 anos. Evidentemente deve estar vivo, porque a morte extingue a punibilidade, segundo o artigo 107, inciso 1º, e deve ser pessoa física. É bem verdade que existem crimes que podem ser praticados por pessoa jurídica, mas a regra é que seja pessoa física. O acusado no processo criminal figura no polo passivo da relação processual. E é importante nós destacarmos, amigos e amigas, a ideia de autodefesa e de defesa técnica. A autodefesa é renunciável. Lembre-se, o acusado pode ficar em silêncio. Mas a defesa técnica é exercida por defensor, por advogado. E esse advogado ele pode ser constituído, ou seja, o próprio acusado contrata esse advogado, ou pode ser um advogado nomeado pelo juiz. No caso de advogado nomeado ou advogado dativo, pode figurar um advogado particular e pode figurar um defensor público. Vamos à primeira alternativa. A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos retardará a ação penal, ainda que certa identidade física. Olha, volta para mim. Essa questão costuma muito cair na prova. Você encontra a resposta dela no artigo 259. O que é que acontece? Às vezes, nós não conseguimos, na fase da ação penal, ter os qualificativos completos do indivíduo, a data de nascimento, a filiação. Às vezes, chega só com o epíteto, o vulgo desse camarada, a gente não sabe o nome dele completo. E aí o que é que acontece? A ação penal, tanto a denúncia ou a queixa, podem ser propostas com esses dados que nós temos iniciais, sei lá, João do roubo, mão lisa, Scooby-Doo, cara de pedra, olho de gato, às vezes chega assim. E aí, evidentemente, no curso do processo, quando se descobre os qualificativos completos desse indivíduo, é feita uma retificação, faz um conserto na peça para que faça a inclusão desses dados. Então, a falta desses qualificativos não impedem o andamento da ação penal. O processo penal anda. E quando esses dados qualificativos forem alcançados, eles vêm em forma de complementação. Isso cai muito na prova, dizendo que a ação penal não pode andar enquanto não tiver os dados completinhos. Isso é conversa fiada. Artigo 259, a letra A está errada. Vamos para B. A constituição de defensor dependerá de instrumento de mandato, ainda que o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Olha só. Uma das formas de você contratar e constituir um advogado para que ele atue em seu nome é, evidentemente, através do instrumento de procuração, instrumento de mandato. É verdade. Mas não é a única. Aí é que está. Nada impede, meu amigo, minha amiga, que o acusado ele possa indicar o seu constituído na própria ata de audiência, apud acta, a gente chama isso. Então pode acontecer de chegar no dia da audiência e dizer, olha, meu advogado é esse aqui, coloca na ata. Então não há necessidade de se colocar uma procuração. Se já existe a indicação do advogado na ata de audiência, não há necessidade de procuração. Vamos para a letra C. Incumbe ao defensor provar o impedimento em até 24 horas da abertura da audiência e, não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou para o efeito do ato. Sabe onde é que está o erro dessa alternativa? É quando ele diz
que essa prova é em até 24 horas antes da abertura da audiência, quando na verdade essa insurgência ela pode ser feita até a abertura da audiência e não 24 horas antes. Esse aqui está o erro aqui. Vamos para a letra agora D. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, até a prolação da sentença de primeiro grau, nomear outro de sua confiança ou, a si mesmo, defender-se caso tenha habilitação. Essa alternativa, ela parece estar correta, mas ela tem um errinho. Veja, ele está dizendo que o deadline, o ponto final para você nomear um advogado, para você constituir um advogado, melhor dizendo, seria até a sentença de primeiro grau. Na verdade, é até o trânsito em julgado. É a qualquer tempo, mas até transitar em julgado. Porque, veja, imagine que foi prolatada uma sentença, mas existe recurso. O recurso ainda está lá para o Tribunal de Justiça, para o STJ, para o STF. Então, se ainda não transitou em julgado, é evidentemente que o acusado ele pode constituir advogado nos autos para aquele processo. Sobra a letra E. E vamos vê-la. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por um motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. A letra E é a resposta. E ela está prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. Confira aí, por favor. 265 do CPP. Então, segunda questão, resposta, letra E, é de escola. Vamos para a terceira questão. Ao Ministério Público compete, de acordo com o artigo 257 do Código de Processo Penal, fiscalizar a execução da lei e promover privativamente a ação penal. Olha só, que questão boa. Preste atenção aqui. O Ministério Público figura, na maioria esmagadora das vezes, como o acusador na ação penal. Por que eu digo na maioria esmagadora das vezes? Porque existem crimes que se processam mediante ação privada. Olha só, ação pública, denúncia, ação privada, queixa-crime. A queixa-crime, ela é ajuizada, evidentemente, através de advogado, mas o autor da queixa-crime, o que a gente chama de querelante, é o ofendido, ou o ofendido através de seu representante legal, ou os sucessores do ofendido, que a gente chama CADI, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. CADI, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão. Quando a gente fala de ação pública, aí a coisa muda. A acusação é feita pelo Ministério Público e não se esqueça, meu amigo e minha amiga. Regra geral, os crimes são processados mediante ação pública. E o Ministério Público tem essa função institucional de promover a ação penal pública, vide artigo 127 da Constituição, inciso 1º. Não esqueça disso. Melhor dizendo, 129, inciso 1º. O artigo 129, inciso 1º da Constituição diz que uma das funções institucionais do Ministério Público é exatamente promover a ação penal pública na forma da lei. Que lei? Código de Processo Penal. Então, Ministério Público figura na condição de acusador quando o crime é de ação pública. Só uma coisa, o Ministério Público também atua nos crimes de ação privada, não como parte, mas como fiscal do ordenamento jurídico, porque a acusação no crime de ação privada fica a cargo da vítima ou da vítima através de seu representante legal ou dos sucessores da vítima. O Ministério Público é acusador no crime de ação pública e também, mesmo quando acusador, fiscal da lei. Então vamos ver as alternativas. Ao Ministério Público compete, de acordo com o artigo 257 do Código de Processo Penal, fiscalizar a execução da lei e promover privativamente a ação penal. Olha aí, a ação penal pública é a letra A. Nós já achamos aí a resposta. 257 do Código de Processo Penal, artigo 129, inciso 1º da Constituição. Marca esse artigo aí na tua Constituição. Vamos ver por que é que as alternativas subsequentes estão erradas. Vamos lá. A letra B.
O Ministério Público compete a ação pública incondicionada e manifestar-se como custos legis nas ações públicas condicionadas? Gente, sabe por que isso está errado? Veja, o Ministério Público é o autor da ação pública incondicionada e da ação pública condicionada, das duas. Ele está dizendo aqui na questão que o Ministério Público é o autor da pública in, mas é só o fiscal da pública com, conversa fiada. Ele é o autor das duas. Das duas. Letra C. Ministério Público promove a ação privada quando houver representação da vítima. Olha só, que conversa fiada. Quem promove a ação privada é a vítima. É a própria vítima, o próprio ofendido que promove a ação privada através da queixa-crime. Ou a vítima através de seu representante legal ou os sucessores da vítima. Então isso está completamente equivocado. Vamos para a letra D. O Ministério Público promove a ação pública condicionada e manifesta-se como custos legis nas ações públicas incondicionadas. É basicamente o mesmo erro da B, porque ele diz que é autor em uma, mas é fiscal de outra. Não, ele é autor e fiscal das duas. Por isso que está errado. E a letra E, a ação pública e, quando houver representação da vítima, promover em seu nome a ação penal privada. Também está errado porque o Ministério Público não promove a ação privada. Quem promove é a vítima através de seu representante ou os sucessores. Dê uma olhadinha aí no artigo 30 e no artigo 31 do Código de Processo Penal. Portanto, letra A, questão 3, letra A. Vamos para a questão 4. Nenhum acusado, aí tem um espaço grande aí, ó, será processado ou julgado sem defensor. Assinale a alternativa que preenche adequada e completamente a lacuna nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Volta aqui para mim, veja que coisa interessante. No processo penal, não há nenhuma possibilidade que o acusado seja processado e julgado sem que tenha um advogado para representá-lo. Se o acusado não constituir um advogado, o juiz nomeia, e essa nomeação deve ser por defensor público ou por um advogado particular. É o defensor dativo. Então, amigos e amigas, não existe essa possibilidade do acusado ser processado sem que tenha um advogado. Não existe essa possibilidade. Se ele estiver foragido, se ele estiver ausente, mesmo assim, o juiz tem que nomear um advogado para ele. É curioso isso, viu? Imagina a seguinte situação, que o réu ele seja citado para se defender, mas não apresenta a defesa. O juiz vai nomear um advogado para ele. Então sempre haverá advogado, seja ele constituído ou nomeado, ainda que ausente ou foragido. Portanto, vamos ver a questão novamente. A questão 4 diz assim, ó, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido. Só serve então a letra E. É a alternativa mais completa. Atende a questão. Alternativa E. 4, letra E. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Questão tranquila, fácil, e se Deus quiser vai cair uma assim. Vamos lá para a questão 5. Questão ótima, viu? Questão excelente. Manuel e Joaquim estão sendo processados, acusados da prática de crime de concussão contra a vítima José. Lembra, concussão, o verbo exigir. No curso da ação penal, José pretende intervir como assistente do Ministério Público, assim como o corréu Joaquim. Nos termos preconizados pelo Código de Processo Penal, volta aqui para mim, a questão ela trata da figura assistente de acusação. O assistente de acusação é a vítima que quer colaborar com a atuação do Ministério Público em crime de ação pública. Cuidado, amigo e amiga. Não existe a figura do assistente de acusação quando o crime é de ação privada. Lógico, porque quando o crime é de ação privada, a vítima já funciona como acusador. A vítima, ela pode se habilitar como assistente de acusação quando o crime é de ação pública. A acusação fica a cargo do Ministério Público e a vítima vai atuar ao seu lado. Esse tema de assistente de acusação, você pode encontrar lá ó, no 268, 269, 270, 271, 272, 273. Então,
o assistente de acusação, vítima ou sucessores da vítima que atuam na ação pública e não na ação privada. Não existe assistente de acusação na fase da investigação, só na fase da ação penal. E ele pode se habilitar quando essa ação penal se inicia até o trânsito em julgado da sentença. Vamos para a questão. Letra A diz: do despacho que não admitir o assistente de acusação é recorrível através de recurso em sentido estrito. Volta aqui para mim. Olha só. O artigo 273 do Código de Processo Penal diz que a decisão é irrecorrível do despacho que admite, que defere ou indefere essa habilitação. Esse despacho é irrecorrível. 273. Aí você vai perguntar assim para mim: ô Luiz Carlos, e se todas as exigências para a habilitação são preenchidas, o fato de ser vítima, de fazer essa habilitação através de advogado, de estar na fase da ação penal, se todas essas exigências são preenchidas e o juiz indefere esta habilitação, o que fazer? Bom, recurso não cabe porque o artigo 273 está dizendo isso, mas nada impediria que essa pessoa que pretende se habilitar como assistência impetrasse um mandado de segurança. Mandado de segurança é ação, mandado de segurança não é recurso. Por isso, repiso, insisto, esta decisão é irrecorrível e é por isso mesmo que a letra A está equivocada. Vamos para a letra B. O corréu não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Essa é a resposta, amigos e amigas. E é lógico. Como admitir corréu sendo assistente de acusação? Se o assistente de acusação é a própria vítima ou os sucessores da vítima. Então, corréu, imagina A e B, B querendo se habilitar como assistente do Ministério Público para ajudar a acusar A. Não tem o menor sentido. Então, essa é a resposta correta. É a letra B. Ok? Vamos para a letra C, vamos identificar esse erro. O assistente será admitido enquanto não for prolatada a sentença em primeiro grau e receberá a causa no estado em que se acha. O assistente será admitido enquanto não for prolatada a sentença em primeiro grau e receberá a causa no estado em que se achar, melhor dizendo. Olha só, olha aí o erro. A parte final da questão, ela está correta. O assistente de acusação, ele recebe a causa no estado em que ela se encontra. Isso significa dizer que o juiz não vai ter que voltar todas as etapas do processo para que o assistente de acusação se manifeste. Isso, nessa parte, a assertiva está correta. Mas veja o primeiro bloco, ele está dizendo que essa habilitação ela é feita até a sentença, é até, repito, o trânsito em julgado da sentença, e não até a sentença, até o trânsito em julgado. Isto porque pode ter havido a prolação da sentença e existe a pendência de recurso. Sentenciou, mas recorreu. Então, enquanto houver recurso, pode haver essa habilitação. Finalmente, a letra E. Ao assistente não é permitido propor meios de prova. Volta aqui para mim. Olha só, o assistente de acusação pode fazer aquilo que está no seu artigo 271. Confira. Então, o assistente de acusação ele pode propor prova, pode requerer diligência, pode recorrer, pode arrazoar seus recursos e os recursos do Ministério Público. Agora eu vou dar uma dica aí para você. Tem uma atribuição do assistente de acusação que não está no 271 e que ele pode fazer também. Isso foi fruto de uma alteração legislativa de 2011 que, infelizmente, mexeram num canto e esqueceram de mexer no outro. Olha só, abre o teu Código de Processo Penal no artigo 311. O artigo 311 fala da prisão preventiva. E aí este dispositivo fala que o assistente de acusação também pode pedir a prisão preventiva do acusado. Bom, pedir é uma coisa, conseguir é outra. Mas ele também tem esta possibilidade. Esta atribuição não está no 271 porque ela só foi introduzida em 2011. Mexeram no canto, esqueceram de mexer no outro.
Você que está com o Código de Processo Penal aberto, deve estar verificando aí no artigo 271, que tem assim, ó, aditar o libelo. Luiz Carlos, que danado é isso? O que é libelo? Veja, essa peça não existe mais. Libelo era uma peça relacionada ao rito do júri. Era uma peça que inaugurava a segunda fase do júri. E desde 2008 que essa peça, libelo, não existe mais. O problema é que eles mexeram num canto e esqueceram de mexer no outro. Então essa peça, libelo, não existe mais. Mas está aí na redação do artigo, não é verdade? Você está aí com o artigo na mão e está verificando isso. Portanto, voltemos para a questão, a resposta é a letra B. O CORREL não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Essa foi a questão de número 5. Vamos agora para a questão de número 6. Essa questão é maravilhosa também. Vamos lá. Foi recebida pelo juiz denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Pedro e João, imputando-lhes a prática de crime de extorsão realizada dentro de uma universidade. Uma das vítimas resolveu intervir no processo como assistente de acusação, tendo como referência a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Então volta aqui para mim, olha que coisa interessante. São duas vítimas, um réu, a vítima quer se habilitar como assistente de acusação, o crime é de extorsão, portanto de ação pública, tá tudo ok? Tá tudo ok. Então, vamos conferir as alternativas. A letra A diz assim, ó. Deferida a habilitação, o assistente de acusação receberá a causa desde a petição inicial e, conforme o caso, deverão ser repetidos os atos anteriores à sua habilitação. Volta aqui para mim, conversa fiada. Ele assume a causa do estado em que ela se encontra. Não tem essa de receber a causa e voltar, fazer tudo de novo. Não. Recebeu se foi do comecinho, dali para frente. Se foi no meio do processo, na coleta de provas, dali para frente. Se foi já pertinho da sentença, dali para frente. Não tem essa história de voltar ao processo, não. É sempre do ponto em que se habilita e que é deferida a habilitação em diante, ok? Letra A está equivocada. Vamos para a letra B. Da decisão que admitir ou denegar a intervenção da vítima, caberá recurso em sentido estrito ao juízo de segundo grau. Olha só, volta aqui para mim. A decisão que defere ou indefere o assistente de acusação, essa habilitação, ela é irrecorrível nos termos do artigo 273. Veja só, como é que é isso? O advogado vem com a petição e acompanhado da procuração da vítima e junta essa procuração nos autos. O juiz, nos termos do artigo 272, dá vistas ao Ministério Público para se pronunciar sobre essa habilitação. A pergunta é, o Ministério Público, que vai se pronunciar sobre esse pedido, pode dizer assim, ah, não quero não, nem precisa. Eu sei fazer o meu papel. Para que assistente de acusação? Eu já sei acusar. Isso vai só tumultuar o processo. Não, não é assim. Veja. Quando o Ministério Público se manifesta sobre essa habilitação do assistente, não é pela conveniência, não é pela oportunidade, mas pelos aspectos de legalidade. Ou seja, essa habilitação está sendo feita pela vítima ou pelos sucessores? Ok. Essa habilitação está sendo feita através de advogado? Ok. Essa habilitação está sendo feita na fase do inquérito ou na fase da ação? Ah, na fase da ação. Então, tudo bem. Então, ele vai fazer esse checklist. Ele vai ver só os aspectos de legalidade. Se é bom ou se é ruim ter assistente de acusação no processo, isso é absolutamente irrelevante. O Ministério Público fazendo essa avaliação, dando este parecer, o processo vai para o juiz. E aí o juiz decide se vai deferir ou não. Vocês percebam, meus amigos e amigas, que é quase uma situação inusitada o juiz indeferir essa habilitação se a parte preenche esses requisitos. Mas se o juiz indeferir, cabe mandado de segurança, porque é um direito líquido e certo. Não é recurso. Mandado de segurança é ação. Voltemos para a questão. Ao assistente será permitido propor os meios de prova, tais como
perícias e acariações, participar de debates, aditar articulados e também arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. Então, atenção ao assistente de acusação. Será permitido propor meio de prova, tais como perícias, acariações, participar de debates orais e aditar articulados e também arrazoar recursos interpostos pelo Ministério Público. Resposta certa. Essa é a alternativa correta. Foi isso que a gente já tinha dito, artigo 271, já tinha falado. Vamos ver a letra D. Vamos dar uma olhadinha nela. A vítima poderá habilitar-se como assistente de acusação na fase preliminar das investigações após a instauração de inquérito policial. Volta aqui para mim. Não existe assistente de investigação. O nome do sujeito processual é assistente de acusação. Portanto, está errado porque ele fala numa habilitação na fase do inquérito. Essa habilitação ela se dá na fase do processo. Letra E. Ao assistente de acusação, poderá arrolar testemunhas e aditar a denúncia oferecida pelo Ministério Público. O erro está em aditar a denúncia oferecida pelo Ministério Público. O artigo 271 não fala de aditamento de denúncia, ok? Então, está equivocada a letra E. Portanto, voltemos à questão. Questão 6, gabarito, letra C. Vamos para mais uma questão. A questão de número 7. No processo penal, relativamente ao perito, é correto afirmar que... Bom, volta aqui para mim. O perito funciona como auxiliar da justiça. Lembre-se que as infrações que deixam vestígios reclamam a atuação desse perito. O perito pode ser oficial e o perito pode ser nomeado. Perito oficial, perito concursado. Perito que faz a avaliação nas coisas, a gente chama de perito criminal. Que faz a avaliação nas pessoas, o médico legista. Então, a perícia sexológica, a perícia tanatoscópica, a perícia traumatológica, médico legista. A perícia na droga que foi apreendida, que é físico-química, a perícia gráfica, a perícia audiofônica, a perícia balística, isso são peritos criminais. Vamos ver a questão aqui. Diz a letra A. O perito está obrigado à prestação de compromisso, sendo perito oficial ou perito nomeado. Quando há essa nomeação do perito, porque não há perito oficial, o juiz determina o colhimento do compromisso de que ele vai fiel e bem desempenhar as suas atividades. Mas, amigos e amigas, prestem atenção na alternativa. O perito oficial, ele prestou o compromisso quando ele tomou posse. Então, para que um termo de compromisso? Ele não já tomou posse? Ele não já é um servidor público? Então, ele prestou esse compromisso de exercer bem as suas funções, o seu munus, quando ele foi empossado. Então, ele não precisa estar assumindo um outro termo de compromisso toda vez que for fazer uma perícia. Isso acontece quando o perito é nomeado para a causa e não para o oficial. Isso é uma coisa bem lógica mesmo. Vamos para a letra B. Deve, quando em atividade na companhia de outro, chegar a um consenso acerca do objeto, bem como das conclusões de trabalho, não sendo possível apresentar laudo divergente em separado. Olha só, imagina que eu tenha dois peritos trabalhando. Um chega à conclusão que a causa mortis foi de um jeito, o outro diz que a causa mortis foi de outro. Aí quer dizer que eles têm que virar madrugadas e madrugadas, semanas, meses e anos para chegar a um consenso para apresentar esse laudo para o juiz? Claro que não. Um perito, ele vai, evidentemente, apresentar as suas conclusões, o outro vai apresentar a sua outra conclusão, e aí o juiz pode apitar por uma, pode apitar por outra, rechaçar as duas e mandar fazer de novo. O artigo, inclusive, 182 do Código de Processo Penal diz que o juiz não está adstrito à conclusão do perito, não está vinculado à decisão do perito. Então não tem essa de dizer, olha, eles vão ter que chegar a algum entendimento. Pede aí um filezinho com fritas, uma cervejinha, vão ficar os dois conversando e tomando cerveja até chegar no entendimento. Não é assim. Cada um apresenta seu laudo em separado, ok? Vamos para a questão. O perito nomeado
poderá, em casos especiais, o perito nomeado poderá, em casos especiais, atuar sozinho. Olha só, quando se trata de perito oficial, um perito. Quando se trata de perito nomeado, 2. Então, há a exigência de nomeação de 2 peritos. Perito nomeado, 2. Perito oficial, 1. Por isso que está errado. Letra D. Pode ser determinada a sua oitiva em audiência ou mesmo a sua condução coercitiva. Isso é verdade. Nada impede que o juiz determine a intimação do perito para que ele venha a juízo e preste alguns esclarecimentos. Afinal de contas, pode ser que a perícia traga uma linguagem científica. Eu, na minha atuação como magistrado, já precisei de um esclarecimento de um perito. Eu disse, olha, eu não estou entendendo o que é que significa essa terminologia aqui. Será que o senhor poderia me explicar? Então, ele tanto pode ser intimado para prestar esses esclarecimentos, quando, se ele for intimado e não vai ser conduzido coercitivamente. Então, essa é a letra D, é a letra que atende ao enunciado da questão. Vamos à última. Diz assim, ó, o perito ele não pode ser considerado impedido e nem suspeito. Aí eu volto para a primeira questão, ó, do nosso bloco. Impedido e suspeito. Essas prescrições de impedimento e suspeição que eu falei na minha primeira questão, relacionadas ao juiz, se aplica ao perito, se aplica ao Ministério Público, se aplica aos auxiliares da Justiça. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu agora se o Procurador-Geral da República estava sujeito à alegação de suspeição de impedimento. E o Supremo decidiu que sim, que as prescrições do 252 e do 254 se aplica também ao Procurador-Geral da República, num caso de grande repercussão que nós estamos vivendo no país. Então, aplica ao juiz, aplica ao Ministério Público, aplica ao servidor, aplica ao perito. Então, voltemos para a questão. A questão é a letra D. Questão 7, letra D. E aí, meus amigos e amigas, eu vou resolver aqui a última questão deste bloco, ok? É a questão de número 8. Para um adequado exercício da jurisdição pelo Estado, os auxiliares da Justiça têm papel de fundamental relevo. Sobre esse tema, o Código de Processo Penal prevê que a letra A, as partes não intervirão na nomeação do perito. Já achamos a resposta. O que é que pode acontecer? A parte, ela pode habilitar um assistente de perito. Então, uma pessoa, um profissional que tem a expertise, o know-how, o conhecimento necessário para trabalhar como assistente do perito. Mas a parte intervindo na nomeação do perito que é dado e feito pelo juiz, aí não, meu amigo, minha amiga, não tem essa. Então, a parte não vai fazer essa intervenção. Ele até pode habilitar assistentes de perito, mas intervir nesta habilitação do perito oficial de modo algum. É a letra A, então, a resposta, tá? Vamos para B. Somente o perito oficial está sujeito à disciplina judiciária. Conversa fiada. A partir do momento que o perito é nomeado, todas as prescrições relativas à suspeição, a impedimento, a possibilidade de se identificar a prática de delito, infração, isso tudo está relacionado também ao perito que é nomeado. Não é só o perito oficial, não. Letra C. Não cabe condução coercitiva de perito que deixar de comparecer sem justa causa. Eu já disse aqui na questão anterior que é possível fazer essa condução coercitiva, sim, do perito, quando ele é instado a comparecer em audiência e não vai sem motivo relevante, sem motivo justificável. Letra D. As causas de suspeição dos magistrados não são aplicáveis aos peritos? Sim, são, tanto suspeição quanto impedimento. E a letra A diz que não podem ser perito os menores de 16 e os maiores de 70 anos, quando, na verdade, o Código de Processo Penal impede que sejam peritos os analfabetos e os menores de 21. Há esse questionamento no sentido de ser menor de 18, considerando o Código Civil, mas textualmente está lá analfabeto
e menor de 21, não tem que ser falado nessa alternativa letra E. Portanto, questão 8, letra A. Primeiro bloco de 8 questões relativas ao tema de sujeitos processuais. Espero que você tenha gostado. Continue firme e forte nos estudos aí. E é isso. Vamos em frente. Forte abraço. Avante!